Irmãos, boa noite. Mais uma vez, mais uma sexta-feira. A gente está no mês de setembro, estou quase indo para outubro já, Mas esse ano foi um ano diferente, irmãos? Daqueles, acho que vamos ver, como é que vai ficar a contagem. Mas no ano que vem a gente acerta essas contas todas, mas a gente tem a agradecer a Deus, Estamos aqui com saúde. Muitos estão passando por momentos muito difíceis, e a gente tem a agradecer a Deus, continuar pedindo, nunca desistir, A oração do justo pode muito por sua eficácia, e é Deus quem manda nos dizer essas coisas. Tiago era conhecido como joelho de camelo, está lá em Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, ele intercedeu pela nação de Israel. E aqui o texto de Tiago fala de nós orarmos uns pelos outros, nas nossas necessidades, nas nossas lutas, e a gente vai ter essa oportunidade agora de a gente poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no hino de número 104, acho que eu pensei certo aqui, 103, o título é A Misericórdia de Deus. Salmo de número 103, eu fiz a correção aqui porque o hino vai ser depois, isso. Salmo de número 103, vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós faremos a leitura deste salmo. Depois que nós lermos este salmo, eu vou pedir ao nosso irmão Sadi, ele vai dar uma chegadinha aqui na frente para poder orar, agradecendo a Deus, pela misericórdia dele sobre nossas vidas. Salmo de número 103, e quando nós terminarmos a leitura, nosso irmão Sadi, ele virá aqui à frente para nos conduzir numa oração, ok? Vamos fazer a leitura então, irmãos, em conjunto, um texto mais longo, mas a gente vai fazer a leitura juntos. Salmo de número 103, leiamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras e todos os lugares de seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Nosso irmão Sadi vai nos conduzir numa oração de gratidão a Deus pela bondade e pela misericórdia. Senhor Deus Pai, gratidão, Senhor, por essa oportunidade que nos dá, ó Pai, de nós estar aqui na tua casa. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, a tua palavra que foi lida, que é ser uma coisa eficaz no nosso coração. Ó Deus, muito obrigado. Que é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho, pela nossa vivência, pelo cotidiano, cada dia, cada momento. Sim. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada um que está aqui em sua santuário. Abençoa cada um, ó Pai. Aqueles que estiver, ó Pai, na tua casa, aqueles que estiver no trabalho. Sim, Deus. O Senhor esteja com cada um deles. Amém. Se nesse momento algum, ó Pai, estiver hospitalizado, o Senhor seja o médico dos médicos, Senhor, amém, para cuidar daqueles coitados que tem necessidade, ó Pai, às vezes que eles têm necessidade da tua Pai. Sim. E mais uma vez eu te peço, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, sim, que eles cresçam, ó Pai, não só no tamanho, mas sempre no conhecimento da tua palavra. amém, Senhor. Ó Pai, já mais uma vez te peço, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos diáconos, Ó Deus. pelos nossos peregrinos, Senhor, Amém. que eles não fazem nada de si, mas usar pelo seu Santo Espírito. Sim. E nesse momento, ó Pai, fica conosco, ó Pai, no restante dessa noite, amém, perdoa sobre nossas falhas, sim, perdoa sobre os nossos pecados. E nesse momento eu te peço, Senhor, fica conosco. sim, Abençoe esse teu servo, ó Pai, que está na frente desse trabalho. amém, Que não fala nada de si, nos usar pelo seu Santo Espírito. sim, Ó Pai, fique conosco. Perdoa sobre as nossas falhas, perdoa sobre os nossos pecados. sim. Ó meu Pai de amor, essa oração eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, eu tenho aqui o hino 42, o grande amor de Deus, né? Que é um correlato ao salmo que nós lemos, que fala da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus se manifesta por meio do teu grande amor, esse grande amor que Deus tem para com os seus. Diz assim: a Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graças a esse Deus maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, a gente tem, né, nossos motivos para oração, a gente vai dar um início neles aqui, colocando diante de Deus, né? Nós temos orado pelas eleições que vão acontecer. Então, até que haja eleição, até que haja confirmação, nas nossas reuniões a gente vai separar um momento para isso, né? Pedindo a Deus, colocando diante do Senhor nosso Deus nessas questões todas, né? Pedir ao nosso irmão Ronaldo que nos conduza nessa oração, intercedendo, né, pelas questões políticas, né? Nós temos um processo que eles vão estar voltados, né, para a prefeitura,
né, a Câmara dos Vereadores, então é prefeito, vice e vereadores, né, mas o Brasil todo são mais de 5.700, né, lá. Então é muita cidade, né, e a gente sabe todo o sistema que está por trás, que de algum modo Deus purifique esse processo e que ele seja feito por meio da justiça. Pedir ao Ronaldo, nosso irmão, que nos conduza nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graça nesta hora. Sim. Por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem realizado, Deus, nas nossas vidas. Amém. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas pertencem ao Senhor, todas as coisas são direcionadas Sim. pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua graça. Amém. Sabemos, ó Deus, que nada pode fugir daquilo que é o propósito do Senhor, Verdade. propósito que nasceu no coração do Senhor primeiro para os nossos corações. Okay. Então, ó Deus, nós temos esta consciência que tudo aquilo, ó Deus, que nós fazemos, tudo aquilo, ó Deus, que prestamos aqui neste mundo, sabemos, ó Deus, que estamos prestando para o Senhor. E por isso, ó Deus, queremos fazer isto, ó Deus, de coração, queremos fazer, ó Deus, de bom grado, porque sabemos, ó Deus, que é para o Senhor. Amém. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, pela a nossa cidade, ó Deus, pelo nosso país. Pai querido, neste ano, ó Deus, quando já se inicia, ó Deus, a política, ó Deus, para a eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Sim. Sabemos, ó Deus, que as cidades são regidas, ó Deus, conduzidas por esses homens. Sim. E nós pedimos, ó Deus, que de fato o Senhor coloca aqueles que de fato o Senhor quer, que assume o poder. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente, na hora, ó Deus, de escolher a pessoa, ó Deus, para as eleições, ó Deus, como prefeito, como vereadores, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa capacitar, ó Deus, a cada um de nós nesta escolha, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a escolha vem primeiramente do Senhor. Verdade. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem capacitado, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, para escolher, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que vão de fato administrar a nossa cidade. Amém. E nós pedimos, ó Deus, que nós tenhamos sabedoria vindo do Senhor, Deus, para escolher essas pessoas, que essas pessoas venham de fato, ó Deus, administrar a nossa cidade, ó Deus, tendo a certeza, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, para cumprir aquilo, ó Deus, que a lei determina, com relação, ó Deus, à nossa sociedade. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, nesta escolha. E abençoa, Pai, aqueles que irão governar, ó Deus, o nosso país, a nossa cidade, muitas cidades que irão, ó Deus, ter eleições, ó Deus, neste ano. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Amém. E nos ajuda, ó Deus, nesta escolha. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Salmo de número 67. Esse é considerado um salmo missionário. A gente vai orar um tempo também pelos missionários. Salmo de número 67. Ele fala da grandeza de Deus e como as nações devem se comportar diante de Deus, né? E esse salmo fala sobre isso, né? E o salmo fala que quanto mais Deus abençoasse a nação de Israel, mais as pessoas viriam as bênçãos e creriam no Deus de Israel. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão.
Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Essa é uma oração, um cântico que era entoado no meio do povo de Israel, e é uma oração, um pedido para que Deus pudesse abençoar, e nessas bênçãos viria automaticamente um reconhecimento de outros povos sobre quem é o nosso Deus. Nós vamos orar, irmãos. Nós temos aqui os nossos missionários, pelo menos é uma lista mais próxima que eu tenho aqui, o Aguigo e a Anelice, o Emerson, o Osni, Vinícius, o José Cirilo, o Everaldo, a Missão Resgate, a Nova Missão e o Presbitério, a leste do Vale do Aço, que a gente também tem uma parceria com o trabalho lá missionário. A gente envia valores como parceria, mas nós temos outros motivos também para estarmos intercedendo e orando por povos não alcançados. Hoje nós temos um grande projeto voltado para os indígenas, os quilombolas. Então existem 8 áreas ou 8 grupos no mundo, mas falando do Brasil, que ainda não recebeu o impacto do Evangelho, que ainda não converteram ou não ouviram a mensagem do Evangelho. Essa semana eu andei ouvindo rumores, depois eu li um pouquinho da matéria, de o Evangelho de João, ele está sendo trabalhado e uma pessoa memorizando o Evangelho de João numa linguagem de Libras. Então você imagina só, a pessoa que tem a deficiência, então ela vai ouvir por meio dos sinais. Então cada dia a gente tem encontrado pessoas que estão fazendo de tudo para que o Evangelho chegue. E o muito comum é traduzir primeiramente João 3,16, tá, irmãos? Depois o Evangelho de João, e depois algumas porções do Novo Testamento, e depois então vão traduzindo outros, E muitos povos não têm sequer João 3,16 traduzido. Nós vamos orar, colocar diante do Senhor essas Bíblias, pedir ao nosso irmão Meneir que faça essa oração, lembrando dos missionários no campo, a saúde deles, a família deles, os planos que eles têm, como eles têm desenvolvido planos, como eles têm caminhado na presença do Senhor, pois às vezes entendemos que eles são muito solitários, eles estão no campo, ainda que a igreja esteja lá, ainda que pessoas se convertam, mas eles são assim sozinhos, igual a gente sempre tem uma parentada, encontra parentes, vai lá e vê, mas eles têm essas necessidades. Pedir ao nosso irmão Meneir que esteja orando. Deus nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te louvar, exaltar e glorificar o teu nome, Senhor, pelo privilégio que está nos concedendo de estarmos aqui na tua casa. Sim. Nessa oportunidade, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos missionários, aonde eles estiverem, Deus, que o Senhor esteja protegendo a vida de cada um deles, seja confortando o coração daqueles que, quem sabe, Deus, está ausente da família, aqueles, Deus, que estão passando por dificuldade, às vezes, Deus, nós colocamos a vida de cada um deles nas suas mãos, orienta que Ele possa orientar a vida de cada um deles, no modo como devem trabalhar, que eles se sintam confortados, Deus, com a unção do Espírito Santo na vida deles. Sabemos, Deus, que como é difícil, muitas das vezes, ausentar da família, mas nós cremos que o Senhor está no meio deles para consolar, confortar, orientá-los, que eles estão ali, ó Deus, para ensinar o caminho àqueles que não conhecem. Te louvamos, ó Senhor, pela vida de cada missionário, aqueles que estão longe, que estão perto, mesmo aqueles que continuam aqui no Brasil. Nós lembramos os nossos irmãos, Aguigo e Nelice, todos os outros missionários, Deus, que nós não podemos lembrar o nome de todos eles, mas nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor conhece todas as coisas, nós sabemos que o Senhor, mesmo a palavra que sair da nossa boca, o Senhor já conhece todas as nossas necessidades. Por isso, Deus, nós queremos nesse momento colocar a vida de todos eles nas suas mãos, o Senhor esteja orientando, guardando, protegendo aqueles que estão passando por dificuldades,
Nós colocamos a vida deles nas suas mãos, ó Deus. Quem sabe necessitando dos recursos materiais. Sim. E cada um deles se sinta confortável, Deus, pela ação do Espírito Santo na vida dele. Oh, Deus. Aquelas famílias que estão ausentes também, os missionários, o Senhor seja confortando os familiares também. Amém, Senhor. Colocamos a vida deles nas suas mãos. E nós Sim. sabemos que só de Ti receberemos a recompensa. Verdade. Toma a vida de todos eles nas tuas mãos. Nesse momento nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a gente tem orado também, né, por algumas necessidades. Eu tenho aqui uma lista, ela foi repetida, alguns irmãos me passaram, né, algumas informações, e a gente vai ter um momento de intercessão, né, por essas vidas, né? A gente tem orado pelo Hércules, hoje é dia 25, né, ontem, dia 24, completou um ano do acidente do Hércules, né? Nós tivemos outros acidentes aqui ontem também, bem grave. E o Hércules ainda está, né, aguardando aquela questão lá do hospital, né, para poder ver a possibilidade de até ir para Belo Horizonte, estar lá, né, para fazer um acompanhamento no hospital, né, de referência, né, para essas questões todas. Então a gente continua orando, né, e pedindo a Deus pela vida do Hércules, né. A gente tem orado pela Lloyd, ela pediu que nós estivéssemos orando, colocando diante do Senhor. Temos lembrado, né, do Meneri, Almira e o Wellington também, a gente tem colocado. Marco Antônio. Sim. Então a gente vai acrescentar aqui a vida do Marco Antônio, né? As questões de família, a mãe faleceu recente, então a gente vai estar lembrando dele também. Sim. Então a gente acertar a caminhada aí. A gente dá lembrar, né, de orar por ele, né, pedir ao Senhor, né? A nossa irmã Venila pediu que nós orássemos pelo irmão dela, Vanderlan, né, colocar na presença do Senhor. Nosso irmão William, né, o diácono, pediu que nós orássemos, né, pela questão profissional, né, alguns empreendimentos que ele tem feito mais recente. Pedir a Deus que abençoe as parcerias, né, que ele fez esses dias, para que tudo possa correr bem, né, estarem tranquilos, né. Ronaldo, como é que está a saúde lá? Tranquilo, exame? Dia 1º. Jóia. Então o Ronaldo também, né, aguardando aí dia 1º passar pelo médico, né, e dar uma olhadinha e a gente poder lembrar desses irmãos, né. O restante dos irmãos aqui já fizeram cirurgia, estão recuperando, né, estão bem, outros estavam lutados, passaram pela fase. Nós tivemos, né, alguns irmãos contaminados pelo Covid, ficou um pouquinho distante, mas já a turma voltando, né? Então a gente vai estar lembrando de alguns irmãos, colocar na presença do Senhor. A gente tem orado pelo Sadi, o Sadi tem apresentado aí, né, o ciático dele, se lembrar dos irmãos, né? Algum irmão tem mais algum pedido para a gente poder fazer, colocar aqui diante do Senhor? Então, irmãos, nós temos esses pedidos, né, de oração, a gente vai colocar diante do Senhor, pedindo a Deus que possa trazer direcionamento, né? Sim, Luiz. Sim. Trabalhando aí. Sim. Positivo. Amém. Sim. Ok. Nosso irmão Luiz Aredes. É Aredes ou Aredes? Aredes.
Aredes, o tratamento dele, então já tem um bom tempo, mas deu uma acertada, né, nesse tratamento, e a medicação tem feito um bem grande, né? Que bom a gente agradecer a Deus e agradecer também a Deus pela vida do profissional, né? E acerta, assim, é tão bom a gente estar na mão de alguém que possa conduzir a gente para um melhoramento, né? A gente vai estar lembrando desses irmãos, né? Irmãos, eu não sei se foi essa semana passada, eu estou meio perdido em termos de tempo, mas eu gostaria de lembrar aqui a mãe do reverendo Adelones, né? O reverendo Adelones é falecido. A mãe dela faleceu esse final de semana, isso mesmo, né? Se eu não me engano, né? Lá em Valadares, tem muito parente lá, a família Cunha muito grande, né? Aquela região lá, e alguns, né, talvez próximos, já conhecidos aqui. Então a gente esteve orando, acho que a gente continuar orando, né, pedindo a Deus que possa ter misericórdia, né? Uma pessoa me pediu, irmãos, que nós estivéssemos orando também pelos alunos, né, e a área que essa possibilidade de retorno de aulas, né? Então os professores, aqueles que trabalham, né, nas escolas, e as decisões que necessitarão ser tomadas, né? Então você tem crianças, adolescentes e jovens, e todos eles vão estar também voltando, né? Se as faculdades também voltarem, qual vai ser a definição, e também pelos professores, né? Os profissionais de modo geral que estão envolvidos na área do ensino, tanto professor quanto outras áreas também, a turma da limpeza está exposta, quem trabalha em outras áreas todas também, secretarias, né? Então a gente poder estar orando, né, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pedindo a Deus que tenha misericórdia, e orar também, né, pelos professores e profissionais, ok? Irmãos, vamos ter então um tempinho para a gente orar. Você vai orar aí pessoalmente, silenciosamente, aquilo que você lembrar aí, ore, né? E depois eu farei uma oração colocando a vida desses irmãos na presença do Senhor. Deus amado, mais uma vez nós oramos a Ti, ó Deus, apresentando as nossas necessidades e também, ó Deus, as nossas ações de graças. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue a cuidar da vida do Hércules, dê, ó Deus, o direcionamento necessário, traga cura, libertação, ó Deus, abençoe a esposa, Elante, ó Deus, sempre receba do Senhor paciência, direcionamento, sabedoria, que o Espírito do Senhor seja presente e que ela possa, Deus, fazer a Tua vontade. Muito obrigado, a Deus, por todos os recursos que o Senhor, ó Deus, tem levantado e colocado à disposição para o melhoramento, Deus, e a conservação da vida do Hércules. Louvamos no nome do Senhor e oramos, Deus, pedindo cura. Ó Pai, colocamos a vida do nosso irmão Wellington na Tua presença, cuida da saúde do Teu servo, cuida, ó Pai, de cada detalhe, o Senhor é aquele que pode cuidar, ó Deus. Por isso nós entregamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, sempre a Tua misericórdia, fortaleça a fé do Teu servo, que a cada dia, ó Deus, ele possa compreender, ó Deus, os cuidados do Senhor, jamais esquecer, ó Deus, que o Senhor é com ele, conduzindo a cada instante. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão Mineirinho, da nossa irmã Almira, cuida da saúde deles, os preserva-os, dá direcionamento, sempre lucidez, boa saúde, vitalidade, uma boa consciência, ó Deus,
e que eles se lembrem sempre da tua bondade e do teu amor. Abençoe, ó Deus, o Marco Antônio, Deus, vizinho de Medellín. Abençoa, ó Deus, tire, ó Deus, a carga, o peso desse momento difícil sobre os ombros dele, ó Deus. Troca, ó Deus, por um alívio, o jugo do Senhor. Que ele se lembre, ó Deus, da tua graça, do teu favor, da tua bondade e de toda a tua misericórdia. Oramos, ó Deus, pela nossa irmã Lloyd. Esteja cuidando, ó Deus, da tua serva, dando direcionamento. Mostre aos médicos, ó Deus, aquilo que é necessário, que ela seja restabelecida, ó Deus, em saúde a cada instante. Tire, ó Deus, toda ansiedade, preocupação. Coloque no coração dela, ó Deus, fé sincera, verdadeira a cada instante, esperando, Deus, a ação do Senhor. Colocamos a vida do nosso irmão Ronaldo na tua presença, pedindo que o Senhor cuide dele, ó Deus, e prepare os médicos, ó Deus, os exames que ele está fazendo, e que, ó Deus, possa ser direcionado para cuidar, ó Deus, da vida e da saúde. Ó Deus, abençoe a vida do Luiz, ó Pai. Mantenha, ó Deus, os cuidados do Senhor sobre a vida dele. Obrigado, ó Deus, pela notícia, ó Deus, do melhoramento, no tratamento. Graças rendemos a Ti, ó Deus, e estendemos, ó Pai, a gratidão e também, ó Deus, a intercessão pela vida do profissional, ó Deus, que tem cuidado da vida do Teu servo, ó Deus. Abençoe ele, abençoe, ó Deus, Zenório, ó Deus, abençoe a Letícia, o Arthur, que a graça e o favor do Senhor, ó Deus, chegue até aquele lar, ó Deus, tenha misericórdia. Oramos pela vida do nosso irmão Sadi, oramos pelos seus parentes enlutados, oramos, ó Deus, pelos seus irmãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor traga cura sobre a vida do teu servo, ó Deus, desse mal que ele tem, ó Deus, que haja direcionamento do Senhor, pois o Senhor é um Deus de graça. Oramos, ó Deus, pelo irmão da nossa irmã Vanila, que o Senhor, ó Deus, seja com Vanderlan, que a mão do Senhor, ó Deus, possa ser presente, trazendo, ó Deus, as respostas às suas necessidades. Clamamos, ó Deus, e colocamos na tua presença a vida do nosso irmão Diácono William, em todos os projetos, ó Deus, na área profissional, que ele possa ser bem sucedido, ó Deus, e glorificar o nome do Senhor, dar um bom testemunho e fazer um bem, ó Deus, à sociedade, pois nós somos chamados para isso, ó Deus. Não queremos dividir a nossa vida e a nossa existência em duas áreas, mas sabendo, Deus, que onde nós estivermos, somos e fomos colocados pelo Senhor, ó Deus, para influenciar, que ele seja bem sucedido, ó Deus, e possa produzir, ó Deus, segundo o teu querer, com justiça, com honestidade, para que o nome do Senhor seja lembrado por meio das atitudes, ó Deus, do teu servo. Pai amado, colocamos também na tua presença, pedindo, ó Deus, grande proteção, grande livramento, ó Deus, das situações, ó Pai, em que possa iniciar, ó Deus, e da agora para frente, são retornos, ó Deus, às salas de aula. Abençoe, ó Deus, os profissionais que estarão cuidando, ó Deus, das crianças, adolescentes e jovens, em escolas particulares, públicas, ó Deus, seja do estado ou do município, que o Senhor, ó Deus, seja com esses profissionais, dê a eles, ó Deus, o descanso da preocupação, sabendo que o Senhor vai adiante, o Senhor vai primeiro. Todos os profissionais, ó Deus, em cada área, em cada segmento, em cada responsabilidade que eles têm para com o ensino, especialmente, ó Deus, os professores que lidam, ó Deus, muito mais intensa e diretamente com os alunos, em uma sala, ó Deus, o convívio, que o Senhor dê a eles criatividade, energia e cuida da saúde, ó Deus, desses profissionais. Abençoe, ó Deus, as crianças e as suas famílias, os adolescentes e as suas famílias, os jovens e as suas famílias, pois, ó Deus, pode haver maior exposição, mas o Senhor, ó Deus, é quem tem cuidado de nós. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome e rogamos, ó Pai, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos ouvir a tua voz e fazermos aquilo que glorifica o teu santo nome. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, cuide das nossas vidas e cuide de cada irmão, ó Deus, que tem vivenciado momentos difíceis, não foram lembrados ou mencionados aqui, mas que o Senhor seja com eles, como a nossa irmã Judeir.
Ó Deus, que a graça, o favor do Senhor seja aí com a tua serva, que, ó Deus, a saúde dela seja restabelecida sempre, que os incômodos, ó Deus, sejam amenizados e que a tua graça e o teu favor, ó Deus, possa ser ali presente. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, nos visite, ó Deus, e nos restaure. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, Salmo de número 130, nós vamos lê-lo. Salmo de número 130. Salmo de número 130, ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção, é Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, a prática da oração, como eu tenho falado, né, é um grande desafio, né? Eu acredito que a maioria de nós, poucos cristãos, eles declarem-se pessoas bem-sucedidas na vida de oração, né? Porque é mais ou menos assim, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então você fala, não, eu tenho uma vida de oração e tal, não, pode melhorar. Por quê? Porque é na nossa relação com Deus. Então não existe aquele momento assim, estou satisfeito com isso. Então a gente vai ter, então a gente atinge níveis, e isso acontece. Então existe um nível de desenvolvimento na nossa vida. Então cada um de nós pode experimentar isso. Então a gente está trazendo essas ideias de como a gente poder avaliar tudo isso, né? Então a gente poder ter momentos, né, de oração, de colocar a nossa vida na presença do Senhor. E ler biografias, eu havia dito, é importante, ou ouvir, né? Então nós estamos na geração que você está conseguindo ouvir mais, assistir vídeos, então facilitou muito. Porque antes, irmãos, você não tinha nem livro para ler, você tinha história para ouvir, então alguém tinha que contar para você. Aí chegou um momento em que os textos chegaram, mas eram muito caros, né? Só para vocês terem ideia, quando Lutero traduziu a Bíblia, né, para a língua alemã, oficializando então uma língua, né, alemã, ele fez 40 versões da Bíblia. Mas era rei, era soberano, só gente com muita grana que tinha acesso, né? Então era muito difícil. O próprio livro, muito caro, né? Então passou-se o tempo, eu me lembro muito bem do primeiro dia que entrou televisão na minha casa. Eu lembro que nós fomos buscá-la na casa de um vizinho que a gente comprou usada. Eu lembro que era antes de 1980. Agora, qual é a idade que eu tinha? Mas eu lembro direitinho o móvel, os irmãos vão lembrar aí. Era um móvel meio sucupira assim, tinha uma alcinha assim, que vinha e virava lá, metal, 4 rodinhas no negócio, e você punha lá em cima, né? Então eu lembro direitinho, primeiro dia
porque ela foi ligada e a hora que ligou estava passando Tarzan. Então eu lembro direitinho, foi uma festa, uma alegria lá, e aí a gente começou a assistir e tal. E agora, hoje, quando você pega um celular, tudo que você usou até hoje está ali dentro. As máquinas fotográficas, aqueles gravadorzinhos que você apertava o botão e falava no microfone, a turma que usou o Walkman, né? A gente teve um tempo de poder usar os Walkmans, a gente que usou telão, usou tela pequena, a gente chegou agora numa fase, e isso facilita muito, facilitou a nossa vida, e as biografias estão indo, né? Hoje você tem alguns canais, se você procurar, se você não sabe, você pode pedir ajuda para os universitários, e biografia, contando as histórias, né? De como é que se comportaram os servos de Deus, e muitos como eles se comportaram na oração, né? Então é interessante, ainda que a gente saiba que o ser humano é falho, mas é muito bom você ouvir qual é o dilema e qual é a luta da outra pessoa em oração, como é que se pode melhorar, gente que não conseguia orar. Então as biografias estão aí, né? Mas o modelo maior nosso é Cristo Jesus. O Evangelho de Lucas é uma narrativa onde mostra muito Cristo Jesus em oração para tomar as decisões. Ele vai para o monte, né? Essa discussão do monte e tudo é muito simples, irmãos. Jesus procurava um local, né, onde tivesse tranquilidade para orar. Por isso ele ia para esse ambiente, né? As discussões hoje são as práticas da oração nesses ambientes. Então tem exageros, tem situações, mas olha, é bom você encontrar um local sossegado. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Ainda que haja uma crítica sobre ir ao monte, ela é verdadeira. Eu já fui em muitas reuniões que, em vez de me conduzir à oração, me trouxe maior distração, e falou assim: não há possibilidade, né? Mas você precisa encontrar o seu momento, né? Seja isso. Eu conheci um rapaz que ele orava debaixo da cama, debaixo da cama dele. Por quê? Porque lá descia assim o lençol e ele ficava quietinho, e já tinha entrado ali para isso, então ele ficava. Às vezes você sobe e vai para a laje, algumas pessoas trancam a porta do quarto, né? Pelo menos eu tenho 2 amigos que, quando fizeram a planta da casa, a primeira coisa que eles falaram com o arquiteto, primeiro, eles querem um quarto para a oração. Não, você pode orar em qualquer lugar. Irmãos, é diferente quando você encontra o seu cantinho ali, onde as pessoas sabem que aquele cantinho ali você vai para a sala, o outro quer assistir televisão, o outro quer fazer um negócio, você vai para a cozinha, vai beber água, o outro está sempre no seu quarto. Se você é casado, aí a outra pessoa não está em oração, aí ela vai te atrapalhar. Então, onde é que eu vou? E eles se preocuparam com isso, e eles fizeram um quarto, e esse quarto era para isso. Nesse quarto tinha lá as almofadinhas, tinha uma poltrona, tinha uma escrivaninha, uma luminária, uma bibliotecazinha e Bíblia. Não tinha mais nada. Tinha um sonzinho, colocava uma música, né, para um momento de oração, tem uns hinos fantásticos, né? E aí então você encontra esse ambiente. Mas às vezes na casa da gente está tão apertado, não é porque falta em nós dinheiro para criar o quarto, é porque às vezes o quarto não faz parte mesmo, né? Ele seria assim: se a gente fizer uma mansão, aí eu vou colocar um quartinho lá, né? Mas esse local, esse ambiente. Então Cristo Jesus, ele fazia isso, ele saía para esses locais. Ele foi para o jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani, irmãos, era fora da cidade, né? Via de regra lá, a cidade era pequena, não eram cidades grandes. E o que se fazia? Toda a roça estava onde? Fora da cidade, né? Você observou o salmo assim, ó: Deus guardará. Ele fala assim, ó: a minha entrada e a minha saída é inversa. A Bíblia diz assim: e Ele guardará a minha saída e a minha entrada. Por quê? Para que você pudesse
trabalhar, para que você pudesse produzir, para que você pudesse ter o seu curral, pensando no povo que estava em Jerusalém, irmão. Eles tinham que sair da muralha, eles tinham que abrir as portas. Então Deus te guardará na sua saída e na sua entrada. Ou seja, quando você sair da segurança da cidade, Deus te guardará. Você vai no deserto, onde você plantou, você vai no monte tal. Então o Monte das Oliveiras era um local, né? É uma fazenda de pé de azeitona, fica mais fácil, né? Uma fazenda de pé de azeitona. E muitos acham que quando Jesus vai para orar no Getsemane, aquilo ali é uma fazenda emprestada. Tipo assim, eu queria um local, assim como usou o cenáculo, que era de alguém, Jesus vai a um local que era propriedade de outra pessoa, para poder orar ali, né? Então ele sai, porque ele sabia que esses ambientes ajudavam, e ele então estaria muito mais concentrado. Então lembre-se disso, né? Quando você fala assim, eu quero tomar uma decisão, e isso vai contribuir para o seu tempo de oração. Mas preste atenção, orar a gente ora em qualquer lugar, não é por causa de, pastor, eu não tenho quarto de oração na minha casa, né? Eu sei de um rapaz que ele estava precisando orar, mas ele rodou na casa dele, estava difícil e tal, ele sentou dentro do guarda-roupa, fechou o guarda-roupa, para que ninguém perturbasse ele, para que ninguém incomodasse, para que ele pudesse ter um tempo de oração, né? Existem muitas igrejas, embora as nossas igrejas não tenham esse hábito, tá? Só vou usar aqui como modelo, né? As igrejas romanas, elas estão abertas. A regra ela tem que estar aberta para a comunidade. Qualquer pessoa que passando tenha interesse de entrar e tudo. Eu sei, irmãos, que requer segurança, quem entra, tudo isso, mas seria tão bom, né, se as pessoas falassem assim, olha, qualquer hora do dia eu posso dar uma chegadinha lá naquela igreja lá, que lá vai ter um local, eu posso sentar naqueles bancos lá, mas é tão bom vir aqui à tarde, ou de manhãzinha, entrar aqui, silêncio, você não tem liturgia, vai orar agora, vai, não, você entra, ajoelha, ora, fala com o Senhor, né? Eu já fiz algumas semanas de oração, que ela era de 1 hora, de 6 às 7, de 7 às 8, ninguém dirigia nada, você já tinha um direcionamento antes, um papelzinho, né, sobre o que seria a manhã de oração. Então você vinha, trazia a sua Bíblia, achava um local no banco, sentava, lia você mesmo, orava, aí eu colocava alguns livros para quem quisesse ler, aí tinha gente que ficava 1 hora e meia, até 2 horas, e aí na hora de encerrar, que era 8 horas, era de 6 às 8, 8 horas, dava 5 para 8, chamava a turma, fazia uma oração, lia um versículo bíblico e encerrava. E aí então quem quisesse vinha, e aí alguns disseram, pastor, foi tão bom, porque lá em casa eu não faria isso. E nós passamos às vezes um mês inteiro fazendo isso. Só o fato de você sair da sua casa e vir, imagine só você conseguir criar isso, né, essa questão. Mas você tem que abstrair-se, ou melhor, desculpa, você não pode ser distraído pelas pessoas, e você tem que encontrar esse momento, um momento onde você sabe que Deus vem te visitar, né? Irmãos, Deus está em todos os lugares, mas essa expressão de uma visitação especial de Deus é uma linguagem que nós encontramos nas Escrituras, dizendo que houve um momento excepcional na minha caminhada e naquele momento, e aí eu preciso buscar esse momento. E o salmista aqui, ele está falando da angústia, de alguma dor que ele estava sentindo. Ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas. Ou seja, esse cidadão não foi para um buraco, ele estava lá num vale. Veja que a figura que ele usa é uma figura de estado pessoal. Por quê? Ele podia estar sendo perseguido, ele podia estar passando mal. Eu não vou gastar tempo quanto à explicação de todos esses itens,
de quem é a origem, de quando possa, mas porque a gente possa generalizar a ideia. Qual era e qual é o sentido dessa profundeza ou da profundidade de onde ele estava, né? Esses abismos, né? Por exemplo, o salmista tem um momento que ele diz: a minha alma, né, era como se ela tivesse sido lançada no inferno. Então é bom explicar aqui para não ter dificuldade, né? Inferno aqui, irmãos, não é o lugar de punição das pessoas. Inferno é a ideia do Sheol. É como se a minha alma estivesse dentro de um túmulo. A ideia é essa, morreu. Então as profundezas é essa aqui. E ele fala isso, olha: estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Porque está sofrendo muito. Então é alguém que quer falar com Deus. E se a gente não tem tempo, irmãos, se a gente não tem esse local, se a gente não criou isso, qual é o local? Você decide. Existem 1000 dicas para isso. Tem 1000 livros que vai te ajudar, né? Os coreanos, né, irmãos? As igrejas na Coreia, são igrejas presbiterianas, são igrejas muito grandes, Coreia do Sul, né? É a maior denominação lá na Coreia, né? Um dos templos, ou uma das igrejas lá, ela tem 1 milhão de membros. Você tem ideia, porque é 1 milhão de membros. A igreja presbiteriana do Brasil, quando é computada, né, ela tem 1 milhão. Lá, igrejas pequenas, 5.000 pessoas. Igrejas pequenas na nossa linha são igrejas de 25, 30, 40 pessoas. Em média, as igrejas presbiterianas é em torno de 80 a 100 membros, quando você pega a média, né? Você tem igreja maior com 7.000 membros, e você tem igreja com 25 pessoas, 30 pessoas aqui no Brasil. E eles têm uma prática de oração assim, muito intensa. 5 horas da madrugada você vai lá, aí você anda no meio assim, os templos enormes, então você encontra sempre os diáconos com as varas grandonas assim, vai dando licença. E aí é o seguinte, você está lá assim, né, começou a cochilar e o irmãozinho pega a vara. Já que você veio aqui para orar, não deixa assim, vou te ajudar, né? Aí o outro lá, dá uma cutucada, opa, ele acorda, os diáconos estão lá para isso, para poder ajudar essa pessoa a concentrar. Então eles têm esse hábito, né? Alguém vai dizer assim: pastor, mas eles são orientais, né? Eu acho que ajuda, mas não acho que é só isso, né? Eles vão lá e eles fazem isso. Eles têm uma prática de oração e jejum muito intensa, e eles sempre tentam promover esses caminhos conosco para que a gente possa desenvolver isso, né? E a gente precisa desenvolver esses momentos, né? Existe um livro, ele é um livro que ele criou, pelo menos um modelinho, 1 hora de oração. Então é 60 minutos de oração. Você pode usar 1 minuto de oração, 60 minutos, e ele então mostra assim, quantos temas a gente pode orar, a gente pode pensar. E aí então existe um relógio de oração, né? Ele pode ser 24 horas, pode ser um dia inteiro, pode ser 2 horas. E aí então eles são estímulos, irmãos, né? Para que a gente possa ir para a oração, porque na verdade a gente acaba esquecendo, né? O horário que a gente pode, quando é que a gente pode. Mas esse salmista aqui, ele fala de que ele está dentro de um buraco, um abismo, um local difícil. Tanto é que olha como é que o salmo termina: e é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É Deus quem cuida de nós. E as profundezas aqui, ela pode ser de sentimento, pode ser psicológico, pode ser física.
ela pode ser de angústia, de ansiedade, mas ela pode ser também de pecado. O abismo aqui é de pecado, e a profundeza de onde ele está, mas ele está contando o seguinte: mesmo que eu esteja lá no mais profundo abismo, o Senhor escuta. Ele diz: Deus, eu estou mal, a situação está difícil. Olha o que ele diz no verso de número 3: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aí ele está lá e diz: Senhor, você não olha para quem eu sou pecador. Ele reconhece isso. E talvez, irmãos, a gente não perceba muito isso, e às vezes a gente ora por justiças. Não sei se você ora assim, para que as coisas deem certo. Oh Deus, cuide do meu neto, porque meu neto é filho do meu filho, que é crente, está lá na igreja. Cuida da minha neta, cuida do meu genro, cuida da minha filha, cuida dos meus parentes, e a gente vai até justificar dizendo assim: são servos do Senhor, né? E o texto, o salmista aqui sabe que Deus conhece, sabe que nós somos pecadores. A gente precisa saber disso, ter plena consciência de que somos. Mas ele diz: Senhor, se o Senhor observar as nossas iniquidades, nós nunca seremos ajudados. Mas eu sei de uma coisa: o único que pode me ajudar é o Senhor. Então, por causa dos meus pecados, não deixe de me ajudar, porque o Senhor é o Deus do perdão. Então ele fala com Deus sobre isso, e às vezes a gente precisa ter coragem de falar isso. Deus, a minha vida é de pecado, eu reconheço, mas assim, se eu não recorrer ao Senhor, quem é que vai? Quem é que vai me ajudar? Eu só tenho o Senhor, e Ele faz isso. O Senhor, não olhe a multidão dos meus pecados. Viu que o Salmo 104 que nós lemos, ele fala justamente isso, que Deus não leva em consideração, em conta a multidão dos nossos pecados, senão Ele nos abandonaria. Então, nas profundezas, talvez o pecado fosse um item que impedisse Deus de estar presente na nossa vida. Ele está dizendo: Deus, é melhor o Senhor vir, porque eu estou ruim aqui num buraco desse, e se é pecado, mais difícil ainda. Se o Senhor me abandonar, quem é que vai? E ele fala no verso de número 5 assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Olha para você: eu aguardo o Senhor, minha alma espera o Senhor. Mas ele aguarda quem? A palavra. Sabe por quê, irmãos? Todo judeu, ele sabia muito bem, e nós deveríamos saber isso. Deus, ele é invisível, ele não vê. Deus é espírito, então ele não é matéria. E a ideia aqui é de aquilo que Deus fala, as promessas de Deus, a ação de Deus acontece por meio das suas palavras. Veja que para criar o universo inteiro, Ele falou. Para criar todas as coisas, Ele deu ordem, e Ele dá ordens. Por isso Ele espera na palavra de Deus, ou seja, a promessa do Senhor de que o Senhor cuidaria de nós. Cumpre isso. E uma das coisas, irmãos, que é bom a gente lembrar quando estiver orando, é das promessas de Deus. Nós somos pecadores, Deus tem promessa, e a promessa para o povo dele foi Deus quem fez. E uma das coisas que a gente precisa saber é o que as Escrituras dizem sobre aquilo que Deus falou, como Deus falou. A gente falar com Deus: Deus, olha, tem tanta promessa, a palavra do Senhor diz que o Senhor jamais nos abandonaria, que o Senhor nos tiraria de meio da perversidade, que aqueles que buscam o Senhor se mostra fiel, como disse o verso anterior. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Se o Senhor me perdoar, eu vou temer o Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Então eu uso a palavra para orar com Deus. Eu tenho conhecimento. E lembre, irmãos, o diabo fez isso.
O diabo, ele usou a palavra para convencer a Cristo, e Cristo usou a palavra para rebater. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais lembramos dela, e nós achamos, irmãos, que a palavra não tem autoridade. A Bíblia diz que ela tem poder para penetrar e dividir juntas e medulas. Então preste atenção, o que nós entendemos? É que se eu compreender e interpretar bem o texto bíblico, eu vou estar em paz. Mas eu acho, irmãos, que existe algo além aqui, que é a leitura espiritual. É a palavra que, mesmo a gente sendo conhecedor dela, quando nós lemos, eu vou usar esse termo aqui, o nosso coração desarma, a nossa mente encontra calma. E alguém pergunta assim: era pelo que você conhecia? Ele disse: eu já li esse texto 1000 vezes, mas agora eu orei, e a minha oração baseada nesse texto fez o quê? Me trouxe calma, me trouxe paz. O salmista fala dessa visita especial de Deus sobre a vida dele. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ou seja, ele está querendo ouvir Deus falar ao coração dele, e é por meio da palavra, é essa palavra que nós lemos. E ele encerra dizendo assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ou seja, a ideia é: Deus tem uma solução para os nossos problemas. Lembrando, do que diz o apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e que vocês não são capazes de suportar, porque Deus não enviaria sobre vós tentação que vocês não pudessem suportar, mas Deus providenciará um escape. E ele está falando justamente disso. Ele diz: Deus, arruma um escape para mim, arruma, fala ao coração, dissipa. E preste atenção, irmãos, nós acreditamos que Deus faz milagre, nós cremos que Deus pode agir enquanto nós oramos. Uma tristeza profunda, uma enfermidade, a palavra de Deus tem poder. Por isso que a gente pede que Ele venha com poder sobre nós, que a palavra dele encontre em nós guarida, para que haja mudança, para que haja transformação. Essa palavra, lembra que quando Jesus chega para Jairo, e Jairo querendo que ele vá para que possa encontrar, e Jesus diz: acalma. E quando chega lá, é a palavra de Jesus que resolve o problema. Quando o outro funcionário do governo chega e ele diz: eu não tenho condição de ir lá, ele diz: mas uma palavra do Senhor que chega lá. Essa é a mesma palavra, ela habita em nós, ela age em nós. Há um grande desejo do nosso coração de que essa palavra seja verdadeira dentro de nós. Eu espero pelo Senhor, e eu espero a palavra de Deus, a voz de Deus sobre as nossas vidas. Isso traz tranquilidade, isso traz alívio, isso traz alento. São as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu preciso, irmãos, ler as Escrituras lembrando disso. Deus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. E quando eu leio as Escrituras, meu coração acalma. Foi isso que o Salmo 119, verso 50, registrou para que a gente lembrasse. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica.
que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ore aí das suas profundezas. Cada um tem, nós temos, cada um tem. Uns com mais intensidade, outros menos, mas todos nós temos esses abismos e nós precisamos que Deus nos visite. E é Ele que pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. Deus amado, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante, ó Deus, que espada de dois gumes, que penetra, ó Deus, no nosso interior e é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, Deus, a Tua palavra divide aquilo que é indivisível, pois alma e espírito são a mesma coisa. Juntas e medulas têm a mesma função, mas a Tua palavra penetra. E, ó Deus, nós necessitamos disso. Que essa palavra, ó Deus, que nos salva, também seja a palavra que nos cura. Por isso oramos, em nome de Cristo Jesus. Salva-nos, ó Deus. Mostre a Tua redenção sobre nós. Cura as nossas feridas e visita-nos em meio às nossas iniquidades, pois só o Senhor pode redimir-nos. Só o Senhor, ó Deus, pode salvar a nossa alma e salvar, ó Deus, a nossa consciência. Perdoa, ó Deus, as nossas iniquidades. Ansiamos, ó Deus, por ver a visitação do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Dá um tchau para os irmãos assim. Domingo nós estamos de volta. Faça lá a sua inscrição. Os irmãos de casa, que Deus abençoe as nossas vidas. Um grande abraço.